Olá pessoal, tudo bem? Então nessa videoaula nós vamos realizar em C# os exemplos que foram feitos em Visual G sobre as estruturas de condição, tá? Bom, então aqui eu estou com o nosso editor aberto, tá lá a primeira linha de código, console.writeLine, então digite uma mensagem na tela e eu vou mandar ele digitar aqui, então digite a média do aluno, tá? Bom, digitou a média do aluno, então vou pegar e pedir para ele ler esse valor que foi digitado. Então string, nota em formato texto, é igual a console.readline. Bom, fez a leitura da nota, a leitura da nota é sempre realizada a leitura em formato de texto, e esse texto que foi digitado está sendo armazenado dentro dessa nota texto. Feito isso, vamos converter essa variável nota texto para número real, então double, nota é igual convert.toDouble, e aí eu mando converter então a nota em formato de texto para real. Feito isso daí, nós vamos criar então o nosso if, nossa estrutura de condição C. Então, em inglês, C é if. Então, if nota maior ou igual a 6. Abre e fecha a chave. Bom, então o que eu tenho? Eu coloquei se, que é o if, tá? A nota for maior ou igual a 6, então a minha condição. Aqui eu não preciso colocar o se não. A única coisa que eu preciso fazer é abrir uma chave e fechar uma chave, para dizer que isso daqui é o início do se e isso daqui termina o se. Então tudo que tiver dentro das chaves faz parte dessa condição, desse if. E aí eu posso colocar aqui então console.writeLine, o aluno foi aprovado. Bom, se eu executar isso daqui, se eu digitar uma nota 7, ele vai mostrar para mim que o aluno foi aprovado. Se eu executar novamente e digitar uma nota 4, não vai aparecer nada, porque eu só criei um if, então só tem uma alternativa. A única alternativa é se a nota é maior que 6. Se eu quisesse executar alguma coisa, se a nota fosse menor do que 6, então eu teria que colocar o senão. Senão em inglês é else. Então else, e aí eu posso mandar imprimir uma outra mensagem, que no caso seria o aluno foi reprovado. Bom, então novamente, se eu executar, se a média do aluno for 7, ele está aprovado. Vou executar novamente. Se a nota do aluno for menor do que 6, 5, por exemplo, então o aluno está reprovado. Então, dependendo da nota, ele vai executar ou essa ação, ou essa ação, ou este comando, tá? E se eu tivesse 3 comandos para serem executados? Então, eu poderia aqui, no caso, se eu quisesse verificar se o aluno foi aprovado, se ele está de recuperação ou se ele foi reprovado, eu poderia colocar um outro se aqui. Então, eu encadeio um se ao senão, ligo uma outra estrutura se ao senão de outra estrutura. Então, vou colocar aqui, ó, senão, se, e aí eu ponho outra condição, se a nota for maior ou igual a 3. Então, se a nota for maior ou igual a 3, eu coloco lá console.writeLine, o aluno está de recuperação, ponto e vírgula, e aí que eu coloco um outro senão, tá? Bom, então vai ficar assim, ó, se isso daqui for verdade, faz isso. Se não, se isso daqui não for verdade, mas se isso for verdade, então faz isso. E aí, se isso não for verdade e se isso não for verdade, então ele vai fazer isso, se não vai fazer isso, tá? Então vamos lá, executar. Se a nota for 6 ou maior que 6, ele está aprovado, então está aprovado. Vou executar novamente. Se a nota for menor do que 6, mas for maior do que 3, então está de recuperação, então recuperação. E, novamente, se for menor do que 3, então ele está reprovado. Bom, então comparando com o Visual G, o se vira if, eu tenho a condição normalmente, aqui lá no Visual G eu tinha um então, aqui eu não tenho então, eu tenho uma chave que abre para dizer que aqui começa o meu bloco de código e aqui termina o meu bloco de código. Então aqui eu vou colocar as instruções que pertencem a esse if. O senão
do Visual G vira else, tá? Então, else. E se eu quero colocar outros comandos, outros ifs encadeados, eu coloco na frente do else. Então, else, if, senão, se, tá? Então, é isso aí, pessoal. Essa aula fica por aqui. Espero que vocês tenham aprendido e gostado. Até a próxima.